Então, meus irmãos, hoje quem irá nos falar é o nosso irmão Sandro Pires, da Sociedade Espírita de Porto Alegre, Eterno Crescente. E o capítulo é esse do Evangelho, ó, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Uma boa palestra a todos. Minhas queridas amigas, meus caros amigos, uma boa tarde a todos. Que nos abençoe Jesus, o guia seguro para as nossas vidas, e que possamos nós que aqui estamos, encarnados, desencarnados, permanecermos em uníssonos, em um só pensamento, em um só desejo, em uma só aspiração, que é a de mantermos-nos conectados com os bons espíritos. Aqueles de vós que possivelmente já tenham assistido alguma exposição feita por este irmão, já devem estar acostumados com a introdução das nossas falas, independente do tema que venhamos abordar, quando chamamos a atenção para a necessidade dessa vigilância mental. A necessidade de que tenhamos, pelo menos, o conhecimento, para que então cheguemos à consciência do nosso papel nessa dinâmica espiritual que buscamos quando nos dirigimos a uma instituição espírita ou quaisquer outras instituições vinculadas ao bem. Porque, a mais das vezes, nós nos dirigimos a quaisquer dessas instituições e muitos de nós, infelizmente, por ignorância ainda, por desconhecimento, acreditamos que um milagre se fará no instante ou nos instantes em que estivermos na instituição, sentados às cadeiras, para assistirmos uma exposição doutrinária, após a exposição doutrinária, recebemos a ação magnética que vulgarmente chamamos de passe espiritual ou através de um trabalhador da casa, e acreditamos que simplesmente o fato de estarmos aqui fisicamente nos faz merecedores de receber todas as benesses que a espiritualidade superior programou para as atividades da tarde de hoje. A espiritualidade jamais desamparará quaisquer um de nós. Mas nós temos que ter a convicção de que somos merecedores de receber algo. Mais do que isso, temos que ter a convicção do nosso papel nessa dinâmica. Mais do que isso, tendo essa convicção, precisamos agir de tal forma para que, então, recebamos da espiritualidade superior aquilo o que é do nosso merecimento. Aliás, a palavra receber da espiritualidade superior, ou a expressão receber da espiritualidade superior aquilo que é do nosso merecimento, é uma afirmação equivocada. Porque, embora a espiritualidade esteja aqui, disponível para nos oferecer algo, nós precisamos estarmos abertos a isso. Então, meus irmãos, o recebimento se dá de acordo com a busca. Aqueles de nós que buscamos, recebemos. Aqueles de nós que não buscamos, não deixaremos de receber algo, mas não como poderíamos receber. Uma vez que nós, hoje, tendo informações científicas acerca da criatura humana, e, meus irmãos, o Espiritismo é uma ciência que tem por objetivo estudar a criatura humana. Isso fica definido na introdução do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai definir o Espiritismo como sendo uma ciência. A ciência que estuda a origem, o destino, a natureza dos espíritos e a relação destes com o mundo material, o mundo a qual estamos inseridos. Mais adiante, em O Livro dos Espíritos, as entidades venerandas dirão a Allan Kardec que os espíritos são as almas dos homens e mulheres que viveram na Terra. Por consequência, podemos concluir então que o Espiritismo, uma ciência que estuda o espírito, na verdade, é uma ciência que estuda
a própria criatura humana. O epicentro das elucubrações espíritas é a criatura humana. O espiritismo se detém a estudar a criatura humana não só do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista espiritual e do ponto de vista da criatura humana, uma criatura espiritual inserida na matéria. A inserção na matéria é a experiência que todos nós, nesse instante, que aqui estamos vivenciando. Quando somos convidados ou somos convidados obrigatoriamente a reencarnarmos, a tomarmos um corpo de carne, para que então possamos passar por experiências que possam nos conduzir a um melhoramento. Então, reencarnar, estar reencarnado na Terra, é uma oportunidade. É uma oportunidade que a divindade oferece às suas criaturas desgarradas para que então readentrem a estrada da felicidade, a estrada da perfeição moral, que possam readentrar a estrada da vivência da lei divina, porque aquilo que nós buscamos invariavelmente nas nossas vidas e que também vulgarmente chamamos de felicidade, nada mais é do que um estado de espírito que procuramos alcançar. Um estado de espírito diverso, diferente daquele que comumente vivemos. Um estado de espírito diferente daquele que estamos acostumados, naturalmente, por conta do tipo de mundo em que estamos inseridos, que a doutrina espírita pontua, fazendo um catálogo dos tipos de mundos que existem no universo, como sendo um mundo de provas e expiações, e agora nós temos informações que transita, que já está em processo de transição para mundo de regeneração. E esse processo de transição é um processo de separação, conforme as palavras do Cristo, do joio e do trigo. Separa-se o mato que não serve para nada e que serve ainda para obstaculizar o crescimento do trigo a semente que gera outras plantas e que, gerando outras sementes, tem condições de alimentar a criatura, de nutrir a criatura. Então, por conta disso, por conta do tipo de mundo em que vivemos e do tipo de espíritos que ainda somos, nós, invariavelmente, somos convidados à experiência dolorosa. Somos convidados à experiência do sofrimento. Porque o sofrimento nada mais é do que a divindade fazendo um alerta às suas criaturas para que elas despertem. E então, dessa forma, a dor, o sofrimento não é uma punição. A dor e o sofrimento é uma ferramenta pedagógica, ou melhor, é a única ferramenta pedagógica que a divindade se utiliza para que nós, criaturas humanas, filhos de Deus, criados para a perfeição, criados para a felicidade, possamos, nesse despertar, modificarmos as nossas rotas. Então, por conta deste tipo de mundo e do tipo de criaturas que somos, nós nos encontramos, a maior parte das criaturas encarnadas na Terra, à margem da lei divina, vivendo através de automatismos, vivendo, dando vazão aos nossos desejos, às nossas inquietações, às nossas viciações, e isso faz com que geremos para nós mais dores, mais dificuldades, mais sofrimentos. Por quê? Porque ainda permanecemos à margem da lei divina. Então, quando a doutrina espírita se detém como uma ciência a estudar a criatura humana, ela se utiliza também daquilo que as ciências academicamente constituídas nos oferecem de manancial de informações para melhor compreender a criatura humana. Mas mesmo antes da comprovação
de algumas teses da ciência academicamente constituída, o Espiritismo já antecipava algumas informações. O Espiritismo vem nos dizer que o pensamento é a força motriz que conduz a criatura humana. Mas o pensamento, ele se origina em a própria criatura humana. O pensamento não se origina no cérebro. Quem pensa é o espírito. O cérebro é o aparelho, é a ferramenta material para que o pensamento se expresse. A moderna física nos fala que o pensamento, ele emite ondas eletromagnéticas. Então, quando já Allan Kardec propunha a ideia de que o pensamento era algo, e quando nós observamos obras póstumas, nós percebemos um estudo de Kardec acerca do pensamento, e ele diz que aquilo que você pensa, plasma. Aquilo que você pensa, passa a existir. Quando, com os estudos de Albert Einstein, fica-se estatuído que matéria era igual a energia, matéria, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é palpável, mesmo seja visível ou invisível, é nada mais do que um estado. Mas que existem outros estados que eram desconhecidos, estados da matéria. Nós conhecemos o estado sólido, líquido, gasoso, mais adiante se descobriu o plasma, e com os estudos de Einstein nós podemos afirmar que matéria e energia são a mesma coisa. Que são estados diferentes da mesma coisa. Quando fica então estatuído que o pensamento é eletromagnetismo, ondas eletromagnéticas nada mais são do que energias. É energia. Então o pensamento é algo que existe. E nós precisamos darmos conta de domar os nossos pensamentos. Nós precisamos dar conta de, como disse o Cristo Jesus, vigiarmos os nossos pensamentos. A fala do Cristo é: vigiai e orai. Normalmente, quando nós vamos nos referir a essa fala de Jesus ou Cristo, nós falamos orai e vigiai. Mas se nós observarmos a anotação evangélica, a posição correta é vigiai e orai. Por que Jesus fala vigiai e orai? Porque, meus irmãos, aquele que não vigia, não ora. Isso é um fato. Aquele que não se vigia, aquele que não se observa, aquele que não procura a introspecção para conhecer-se a si próprio, para dar conta de compreender o seu pensamento, para dar conta de compreender as suas ações, porque é que age desta ou daquela forma, ele dificilmente será uma criatura que procurará elevar o seu pensamento e fazer uma oração. Agora, quando você se vigia, naturalmente, então, você já está em um ato de prece, em um ato de oração, procurando manter o seu pensamento equilibrado, procurando manter o seu pensamento em harmonia, mantendo o pensamento equilibrado, mantendo o pensamento em harmonia, pensando em coisas boas, edificantes, não pensando nas questiúnculas do dia a dia, as questiúnculas materiais, aquilo que passa nos telejornais, a violência. Se você procurar equilibrar, vigiar os seus pensamentos, o que é que acontece quando nós estamos, então, em uma atividade como essa? Nós não somos recebedores passivos. Nós somos participantes ativos do processo. Porque os Espíritos nos dizem que o ponto máximo, o ponto procurado pela criatura humana é a intuição. Nós precisamos sair do instinto, dos automatismos, obrar pelo sentimento, para que então possamos conquistar a intuição. O conhecimento antecede
essa dinâmica, o conhecimento auferido sendo vivenciado propõe ou conduz a criatura à intuição. O que é a intuição? A intuição é quando nós captamos o pensamento divino. Quando nós captamos o pensamento dos bons espíritos. Então, para concluirmos esta introdução que se alonga e que se faz necessária e que tem relação direta com o tema que abordaremos, o nosso papel não é esperarmos que os espíritos venham até nós, nos sacudam para nos dar alguma informação, para nos oferecer o roteiro, o norte, porque isso não acontecerá se o nosso pensamento não alcançar o pensamento dos espíritos. Por quê? Ondas eletromagnéticas que são os pensamentos existem de várias ordens. Ondas mais curtas, ondas de comprimento mais longo, ondas de comprimento mais curto, e é isso que determina a frequência dos pensamentos. Dizem-nos os espíritos que os espíritos superiores pensam em alta frequência. Vocês têm a ideia de o que seja uma onda? Na física, em uma forma bidimensional, em 2 dimensões, nós fazemos um desenho da onda dessa forma. Quando nós analisamos uma onda de pensamento comum, de pensamento vinculado às questões materiais, às questões da Terra, nós percebemos que esta onda de pensamento é uma onda de comprimento longo. O que é uma onda de comprimento longo? É uma onda mais pesada, mais densa, mais lenta. As 2 cristas, elas estão distantes, então o comprimento dessa distância determina a frequência. Espíritos superiores pensam em alta frequência. Se a gente pudesse fazer um desenho da onda do pensamento de um espírito, seria quase que como um eletrocardiograma. Não é assim, mas para que a gente visualize, seria uma coisa mais repetida, mais repetitiva. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos sair de uma faixa de pensamento densa, morosa, lenta, e alcançarmos um pensamento de alta frequência, para que, então, nós possamos captar dos bons espíritos as boas orientações. A doutrina espírita, que tem por objeto de análise o ser humano, que estuda o ser humano do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material, sacramenta essas ideias que ela antecipou e que, após os estudos da psique, do psiquismo humano, vieram comprovar isso de que o pensamento é algo que existe. Então, quando nós estivermos com vontade, de fato, de fruirmos do banquete espiritual que se faz em uma instituição espírita, muito antes de nós adentrarmos aqui, nós já precisamos procurar estarmos desconectados com tudo o que está lá fora. Porque quando nós sentamos aqui e vemos um amigo que não víamos há 1 semana, 2, e falamos, por exemplo, de algo que aconteceu na cidade, de algo que aconteceu na novela, nos telejornais, nós estamos baixando a frequência vibratória do ambiente que foi preparado previamente. E quando nós fazemos isso, nós acabamos interferindo em todo esse processo e não recebemos, de fato, aquilo o que poderíamos receber caso tivéssemos uma outra postura. Allan Kardec vai dizer que o espiritismo, além de ser uma ciência, ele é uma filosofia também. Ele tem um viés filosófico. E o viés filosófico da doutrina espírita, ele está alicerçado em uma ideia filosófica. Ele está alicerçado em um pensamento filosófico. E isso fica muito bem pontuado quando, em O Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec pergunta aos bons espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo. Repito sempre
a minha opinião acerca dessa pergunta? Na modesta opinião deste que vos fala, é a questão mais profunda de todo o pensamento filosófico. Porque nela está embutido tudo o que nós precisamos saber para nos tornarmos criaturas venturosas. Porque nela está embutido tudo o que nós precisamos saber para termos a convicção de como nos portarmos na vida, na existência física, perante a nossa estrutura física, perante o nosso semelhante, perante a sociedade, perante tudo. Qual o tipo mais perfeito? Ou seja, aquela criatura que nenhuma jamais superou ou superará, que Deus ofereceu ao homem para servir de guia, condutor. Mas não só um condutor seguro, um condutor que conhece o caminho, que conhece os perigos do caminho, que conhece a solução para os perigos do caminho, que conhece os problemas que ninguém anteveu acerca do caminho, que sabe as soluções para os problemas que nunca ninguém percebeu para o caminho. Isso é um guia seguro quando nós vamos fazer um passeio em uma região que nós não conhecemos. Então, quando Kardec pergunta o guia da humanidade, é isso. É alguém que tem condições de guiar a quaisquer criaturas humanas de maneira segura e que aquela que se deixe guiar por ele, fatalmente, obrigatoriamente, encontrar-se-á com a felicidade. Encontrar-se-á feliz. Encontrar-se-á perfeita conforme a sua condição. E modelo. Quando nós pensamos em um modelo, de forma bem breve, modelo é aquela, na indústria, é aquela peça perfeita pela qual todas as demais devem assemelhar-se. Se nós formos fazer um livro, nós fazemos o projeto, a prototipação e depois fazemos a primeira peça. Se nós formos fazer 1 milheiro de livros dessa edição, todas as capas devem estar exatamente iguais. A primeira, que é o modelo, é o protótipo. Se tiver uma falha, não serve, não passa no setor de qualidade. Isso é um modelo, falado de forma breve. Então, quando Kardec faz essa pergunta, está embutido essas ideias e outras que o expositor aqui ainda não conseguiu alcançar. A resposta dos espíritos é uma resposta curta, direta e profunda. E a resposta mais curta, porém a mais profunda de todo o pensamento filosófico. Jesus. Jesus é o guia e modelo da humanidade. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo à humanidade. Por conta disso, então, a doutrina espírita, que era uma ciência, ela passa a ser uma ciência com uma estrutura filosófica, que propõe à criatura humana um modus operandi para que ela se torne venturosa. E esse modus operandi está onde? Está no ensino de Jesus. Por isso, meus irmãos, a publicação desta terceira obra da codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o objetivo da obra? Já que a doutrina espírita, que é uma ciência com uma estrutura filosófica, que está centrada no ensino de Jesus, então, se o epicentro do pensamento espírita é o Evangelho apresentado por Jesus, é preciso que nós espíritas conheçamos a mensagem do Cristo. Mas nós conheceremos a mensagem do Cristo apenas lendo esse livro? Obviamente que não, porque aqui não está nem 1/10 das passagens evangélicas, dos textos anotados pelos evangelistas. Porém, a composição da obra é uma composição satisfatória. E que se nós simplesmente viermos a conhecer a obra e praticarmos aquilo que está aqui, tornaremos-nos criaturas perfeitas. E não precisaremos
provavelmente nem reencarnar na Terra mais, e reencarnarmos em mundos superiores. Mas acontece que por conta da nossa invigilância, de não vigiarmos os nossos pensamentos, aí poderemos fazer um looping e voltar à introdução da nossa exposição, nós continuamos no mesmo ponto em que estávamos, talvez há 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 reencarnações. Porque ainda não modificamos alguns condicionamentos. Então, Allan Kardec, quando apresenta a obra do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai primeiro nela trazer as bases do ensino do Cristo. O primeiro capítulo vai dizer: não vim destruir a lei, porque o Cristo não veio destruir a lei que estava vigente. A lei divina, a lei do Decálogo, a lei dos 10 mandamentos, a lei que fora apresentada a Moisés no Monte Sinai e que constituiu a base do desenvolvimento da sociedade hebraica. Jesus não veio destruir essa lei, mas veio dar cumprimento a ela e avançar um pouco nessa lei. Isso é o que fala o primeiro capítulo. E no segundo capítulo, então, Allan Kardec vai falar sobre o tema que nos fora proposto para a tarde de hoje: meu reino não é deste mundo, porque este é o alicerce da doutrina do Cristo. Assim sendo, passa a ser o alicerce ou um dos pilares fundamentais da doutrina espírita. Por quê? Porque, não diferentemente de tempos idos, vamos pegar aí 3.400 anos atrás, mais ou menos, quando as tábuas dos 10 mandamentos foram apresentadas a Moisés, e então essa ideia do monoteísmo, de um Deus único, e a ideia da criatura humana buscar a salvação, buscar o reino dos céus, passa a se desenvolver naquele povo para depois se alastrar pelo mundo. Desde esta época, as criaturas, elas almejam algo. Elas querem algo. Elas buscam este estado de espírito diferente, diverso. A época de Moisés, primeira revelação, que antecede o Cristo, antecede a doutrina espírita, portanto, a doutrina espírita é herdeira do pensamento judaico-cristão. O que é que se prometia? Aquele povo ainda bárbaro, selvagem, bastante animalizado ainda, ele precisava de referências materiais. Então, o que é que se prometia para que a criatura fizesse o bem, para que ela vivesse em conformidade com a lei? Coisas materiais. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. A fim de viverdes longo tempo na terra em que o Senhor vosso Deus vos dará. Muito embora nós saibamos que essa expressão, a terra que o Senhor vosso Deus vos dará, na verdade, não é uma região topograficamente determinada no planeta Terra, não é uma região que nós vamos encontrar em algum mapa geográfico, mas sim uma região consciencial que a criatura atingirá ao viver conforme os preceitos da lei. Só que, não diferentemente dessa época de aproximadamente aí, como vou repetir, 3.400 anos, acho que falei 2.400 antes, está errado, porque Moisés aí é 1.400 antes do Cristo até nós aí 2.000 anos, 13.400, não diferentemente dessa época ainda, a criatura humana hoje, ela, por um pensamento equivocado, muitas vezes ela se propõe a fazer algo para ter algo em troca. Se propõe a fazer o bem para que, mais à frente, os espíritos ou Deus olhem para ela e lhe ofereça algumas benesses. Esse pensamento é um pensamento religioso infantilizado. É o pensamento da criança que varre
a casa para a mãe, esperando ganhar um doce, que limpa o pátio, esperando que os pais deixem ela ir jogar futebol na rua. Aliás, jogar futebol na rua é do meu tempo. Hoje em dia é poder pegar o celular para jogar um joguinho, um videogame, ou entrar nas redes sociais, enfim. É um pensamento infantil. Acharmos que precisamos, ou melhor, que fazendo o bem, receberemos algo em troca. O que nós receberemos se fizermos o bem desinteressadamente, irmos galgando esse processo evolutivo a fim de nos transformarmos em criaturas melhores. Então, quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, ele está dizendo que, olha só, a minha proposta é de que vocês façam o bem, todo o bem possível, todo o bem que vocês imaginem, todo o bem inimaginável, no limite das suas forças. E aí um Sandrinho da vida podia levantar a mão lá e... Mestre, e o que é que a gente vai ganhar em troca? Aí Jesus vai dizer assim, ó, aqui, esquece. Esquece. Porque a ideia que Jesus vem apresentar é que ele é um rei, sim, ele é um mestre que prepara a criatura humana para a sua verdadeira vida. E a verdadeira vida da criatura humana não é a vida material, é a vida espiritual. Os espíritos nos dizem isso. Quando Kardec pergunta aos espíritos, dentre os dois, qual o mais importante, o mundo material ou o mundo espiritual? Os espíritos dizem a Kardec, o mundo espiritual. O mundo espiritual pré-existe e continua a existir além dos mundos materiais. Ou seja, o mundo espiritual existe antes de existir o ambiente material, o universo físico, como nós o conhecemos através do Big Bang. Antes disso já existia uma realidade espiritual, que obviamente não é a mesma que nós conhecemos aqui na Terra ou no universo, porque a própria realidade espiritual que nós podemos experienciar aqui, ela já é uma realidade espiritual vinculada à matéria, porque está submetida, imersa em um ambiente material que é o universo físico. E os espíritos dizem que os espíritos puros não sofrem influência nenhuma da matéria, ou seja, eles não habitam universos materiais. Então, os espíritos dizem isso a Kardec, que o mundo mais importante é o espiritual, que pré-existe e continua existindo a despeito do tempo que durar o universo. É o mais importante. A tal ponto, dizem os espíritos, que os mundos materiais nem precisariam existir. Se existem, é porque há uma necessidade para tal. Necessidade essa que não nos cabe abordar agora, mas se existem é porque em algum momento foi necessário, mas não são o principal, porque a nossa realidade é uma realidade espiritual. Então, quando Jesus propõe à criatura humana que o reino dele não é deste mundo, ele está propondo que prestem atenção para a sua verdadeira realidade. A sua realidade é uma realidade espiritual. Não adianta você esperar da terra, louros que estão destinados para a sua verdadeira vida. Não quer dizer que você, ao fazer o bem, que se adequando à lei divina, equilibrando o pensamento, vigiando os pensamentos, procurando conhecer-se, tomar as suas más inclinações, fazer o bem na medida do possível e na medida daquilo que você acreditava que não tinha condições de fazer, procurar melhorar-se perante si, perante seu semelhante, cumprir os seus deveres, não quer dizer que você já não frua de algo positivo e bom nessa existência.
obviamente que você fruirá. Por quê? Porque você está alterando a sua faixa vibratória. Você está deixando de habitar uma faixa mais rasa e passando a habitar uma faixa que te conduz à verticalidade. Você deixa a horizontalidade das questúnculas materiais, mundanas, dos desejos, dos apetites, das viciações, das inquietações, e passa a habitar um ambiente espiritual de elevação de si próprio. E por óbvio, você, como consequência disso, terá, conforme Kardec pontua em um dos subtítulos, um outro ponto de vista acerca da vida, acerca de si próprio, acerca das dores, dos sofrimentos e, principalmente, a convicção de que as benesses que você receberá por tornar-se alguém diferente, elas são obviamente colhidas agora porque a sua consciência mudou. Você tornou-se alguém com um coração apaziguado. Você tornou-se alguém pacificado e pacificador. Você tornou-se alguém que tem a fé na vida futura. Você tornou-se alguém dotado de fé. Porque fé, meus irmãos, não é crença. Fé não é incerteza. Fé não é eu acredito que o futuro será melhor. Fé é convicção. Fé é certeza. Uma criatura dotada de fé, ela tem certeza daquilo que ela faz, ela tem certeza que ela precisa submeter-se à lei, mas ao mesmo tempo ela tem certeza de que tudo na sua vida está de acordo com a vontade de Deus. Ela tem a convicção de que, a despeito de uma vida inóspita, em um ambiente inóspito que é a Terra, o futuro será melhor. E ao fruir deste estado de consciência, já enquanto uma criatura encarnada, ela antevê a felicidade futura. Ela antevê aquilo que lhe aguarda. Mas ela não deixa de ter problemas. E por vezes passa a tê-los mais. Ela não deixa de ter dificuldades. E por vezes passa a ter dificuldades que aos olhos dos outros são intransponíveis. Ela não deixa de ter dores. E algumas vezes passa a ter dores que aos olhos dos outros são excruciantes. Só que, quando nós, com aquela falsa piedade, quando nós com aquela pena, a pena das aves, a pena da galinha, que é inútil, que não serve para nada, neste caso, porque piedade e pena são coisas diferentes. A piedade, ela é ativa, porque a piedade, ela se origina da fé. Fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, a esperança, a caridade, elas na verdade são uma coisa só. É impossível dissociar-se, mas para que de uma forma didática a gente possa compreender, a gente dissocia para um estudo e compreensão, mas são facetas de um mesmo diamante. Dependendo do ponto de vista em que o observarmos, nós veremos uma face. Se mudarmos o ângulo, veremos outra. Mas são indissolúveis, inseparáveis. Então, a criatura dotada de fé, ela, quando percebe a miséria, não a miséria material, mas a miséria humana no seu irmão, ela apieda-se. E a piedade, a misericórdia, é então este agente movimentador que conduz a criatura dotada de fé, a criatura que tem a convicção da vida futura, a criatura que tem a convicção de que o reino do Cristo não é deste mundo, na direção do seu semelhante para amenizar as suas dores. E é esta criatura que se apresenta com essas características que Allan Kardec muito bem trabalha no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos,
na dissertação O Homem de Bem, esta criatura é alguém que, quando nós então observamos as suas dificuldades, as suas dores, os seus sofrimentos, nós chegamos até ela com esta peninha e falamos: nossa, como é que você suporta viver tudo isso? E algumas vezes a nossa preocupação é séria mesmo. Até mesmo pela nossa, talvez, incompreensão, por ainda não sermos dotados de fé, não é uma preocupação de, muitas vezes, escárnio. Não, é uma preocupação real. E nós falamos: como é que você suporta isso? Meu Deus, eu fico condoído com as suas dores. E a pessoa fala para nós: ei, não estou entendendo o que você está falando. E nós que queríamos naquele momento consolar alguém por acharmos que a dor dele era absurda, acabamos sendo consolados por aquele que é o sofredor aos nossos olhos. Por quê? Porque aquela criatura é alguém que permitiu-se imergir na lei divina, permitiu-se não mais ser influenciado como um rio que nós modificamos o curso, mas ela permite que a sua vida flua em conformidade com a programação divina. E esta criatura é uma criatura, então, que dá provas da convicção do porvir melhor. Meus irmãos, nós sabemos que o bem deve ser feito desinteressadamente. Obviamente que sabemos isso. Nós precisamos deste trabalho de construção mental, vigiando as pequenas coisas do nosso pensamento, porque as palavras do Cristo, elas são muito diretas. Quando ele fala do servidor fiel, quando ele fala do administrador fiel, ele diz que aquele que não é fiel no mínimo, não é no máximo. Então não adianta você ver algo que identifica que precisa modificar, grandioso, que você acha que vai demandar um grande esforço e desistir de fazer o esforço. Comece pelas pequenas coisas. Comece vigiando o seu pensamento. Quando vigiar o pensamento, a sua postura será diferente. Vigiai e orai, disse o Cristo. Que Deus nos abençoe. Tenhamos todos muita paz.